Desliguem os áudios, Boa pessoal. tarde, pessoal. Com grande prazer, nós iniciamos a reunião mensal do GEAD Recife do mês de junho, né? Vamos manter nossos áudios desligados, conforme a gente pediu, tá certo? E nós estamos recebendo hoje Carolina Albuquerque, a nossa querida Carol, que vai falar com a gente sobre o tema motivações. E ela vai estar falando com a gente até umas 5h15, mais ou menos, e depois nós abriremos para as perguntas. Tá bom? Então, Carol, o microfone é seu. Muito obrigada. Tá todo mundo me ouvindo? Joinha? Tá. Eu queria primeiro agradecer, né, a oportunidade. Eu me dei conta agora de que a gente começou essa parceria desde que eu trabalhava com apadrinhamento afetivo, então a gente já vai em 12 anos de parceria. A primeira reunião foi num prédio aqui na Torre, se eu não me engano. O grupo do GEAD ainda era pequeno e a gente já estava trabalhando junto para tentar atender a necessidade das crianças e adolescentes de acolhimento. Carol, nem é bom lembrar quanto tempo que o pessoal vai fazer conta da nossa idade. Não, é que a gente começou muito cedo, Suzana. A gente começou quase adolescente, saindo da adolescência. Tá certo. E dizer que eu fico muito agradecida, porque eu acho que essa proximidade que a gente tem com o GEAD, eu não sei se ela é unânime nos outros estados, mas a gente percebe o quanto um pode ajudar o outro no crescimento e na melhoria do trabalho que a gente desenvolve. Inclusive, vou dar uma notícia em primeira mão, a Suzana, eu acho que ainda não está sabendo, mas a juíza da vara, ela, em acordo com o doutor Hélio, que também é juiz na segunda vara da infância, pretende solicitar aos pretendentes que participem, aos pretendentes já inscritos no SNA, que participem de pelo menos 4 reuniões por ano, formalizando essas reuniões, para que essa preparação ela não seja freada, né? Depois da habilitação, as pessoas se dissociam e só vão voltar a pensar na adoção com a chegada da criança. Então, para que a gente possa acompanhar mais de perto, a gente, TJ, essa preparação ao longo do tempo, que para alguns é longo, a gente vai demandar isso das famílias, 4 reuniões por ano. Enfim, depois a gente vai entrar em contato tanto com o GAA quanto com as pessoas já habilitadas para explicar melhor, né? Como a Suzana falou, eu sou psicóloga do TJPE aqui na segunda vara de Recife. Fiz uma dissertação sobre adoção de criança maior. Fazendo um merchan pessoal, eu tenho uma página no Instagram que é o Psicologia e Adoção, para quem quiser depois dar uma olhada. Eu tento compartilhar um pouco dessa minha experiência profissional, acadêmica, e a principal que eu acho que é a de ser mãe adotiva também. Eu concordo com a Suzana quando ela diz que me deu um outro olhar, porque eu acho que eu, de certa forma, passei a... Não que eu não tivesse empatia, mas talvez eu tenha mais agora compreensão das dificuldades quando elas se apresentam, porque eu vivi várias delas, e também de conseguir ouvir e orientar algumas pessoas quando essas dificuldades aparecem. Uma vez que eu já vivi, eu posso dizer, esse caminho deu certo, né? Então talvez possa dar certo também para vocês. Eu sou mãe do Douglas e da Mariana, hoje com quase 8, e a Mari já está com 4 anos de idade. Enfim. Ô, Carol, Carol, acho que era até bom você mencionar que você participou de uma adoção solidária, não é? Que é uma coisa que a gente fala de vez em quando. É verdade, é verdade. No caso da minha adoção, eu acho que as pessoas conhecem Erimar e Ana Carla, né? Eram 6 crianças, e a gente, infelizmente, não tinha nenhuma família que pudesse ficar... Infelizmente, mas felizmente para mim, né? Não vou negar, mas a gente não tinha nenhuma família que pudesse ficar com 6 crianças naquela oportunidade, e aí foram estudadas as melhores maneiras de fazer grupos de irmãos. Então, foram feitas 3 adoções, cada família com 2 crianças,
todo mundo participante do GAA, uns mais presentes, outros menos, mas todo mundo faz parte do GEAD. E, no caso, na época da adoção, o mais velho tinha 7, aí depois uma de 6, o meu menino estava com 5, gêmeas com quase 3 e Mariana com... Oi. Achei, voltei. E aí a gente desenvolveu essa adoção, que em Recife é muito comum, né? Adoção por famílias solidárias, em que famílias diferentes recebem uma parte de um grupo de irmão, mas mantém essa relação entre os irmãos adotivos. Eu confesso que eu me sinto... Eu sempre brinco que eu não sei se a gente foi abençoado com as pessoas que fizeram parte das solidárias ou se a gente estava disponível para fazer aquele grupo ser abençoado, né? Então, claro que a gente tem diferença na educação dos filhos ou na visão de vida, mas a gente se adotou no sentido maior, que é o de se acolher nas diferenças. Quando a gente está junto, as diferenças não são o que é principal. A gente está junto para os meninos poderem brincar e para a gente poder conversar sobre as experiências que a gente está vivendo. Eu costumo dizer hoje, como participante do Famílias Solidárias, que eu enxergo outros benefícios, dentre eles, eles serem guardiões das próprias histórias, né? Então, o irmão mais velho dos meus filhos, que lembra melhor da própria história, poderá ser o interlocutor dessa história com muito mais propriedade que eu, com muito mais conhecimento da narrativa do que eu. Enfim, várias outras coisas, várias outras circunstâncias que o Famílias Solidárias me permitiu entender que é uma boa opção. É claro que vocês estão, imagino que todos no processo de entrar para o cadastro. Alguns vão fazer a opção de não participar do Famílias Solidárias, o que é compreensível, né? Respeitado mais do que compreensível, mas com certeza compreensível, porque às vezes não é o projeto, às vezes você não quer ter essa obrigação com outra família, mas para aqueles que ainda estão na dúvida, eu acho que tem várias vantagens a ser pensada, várias vantagens mesmo. Recentemente, até, uma coisa que acontece muito, por exemplo, se eu levo um filho meu e o médico diz, olha, esse fator eu acho que é genético. E aí eu já ligo para as famílias e falo, todo mundo leva os seus filhos para dar uma olhada nesse aspecto. Eles são detentores da própria história de saúde também, para além da história da história da adoção em si. Então, a gente tem uma relação adotiva ampla, né, para além dos filhos que chegaram para a gente. Com relação ao tema em si, foi inclusive a partir desse Instagram que eu mencionei que a Juliana entrou em contato comigo e falou, olha, eu gostei do texto tal, eu acho que esse seria um tema bacana, antes, quando o mundo ainda era presencial, queria marcar contigo para junho, para a gente poder conversar sobre as motivações que levam uma pessoa a resolver adotar. E aí eu imagino até que o tema possa inicialmente parecer redundante, né? Acho que a maioria diz, não, eu quero adotar porque quero uma criança, eu quero ter filho, mas dentro das pessoas mais bem resolvidas com a adoção, alguns mitos e algumas confusões ainda podem acontecer, né? E certamente para os menos resolvidos, eu acho que alguns aspectos da adoção, eles podem macular até essa ideia, esse plano maior e tão interessante que é o de construir uma família. A adoção, no final das contas, é construir uma família, é ter um filho e se tornar pai ou se tornar mãe. Até peço licença, porque muitas vezes eu vou usar a expressão ser mãe ou a maternidade por causa da minha condição de mulher, mas isso não limita a minha fala para os homens, não, de modo nenhum. A minha intenção, então, é falar para esses dois públicos, tanto para os mal resolvidos, que ainda estão tateando
esse projeto e se conhecendo dentro desse projeto de adoção, mas também para as pessoas que têm o projeto muito fechado e solidificado e que talvez algum aspecto da minha fala toque um quesito que nunca foi muito debatido ou que nunca foi muito pensado sobre a própria decisão de adotar. Né? Uma coisa que eu queria deixar claro é que, assim, eu vou trazer diversas motivações para adotar, algumas não necessariamente são motivações negativas que devem ser desconsideradas, algumas são, eu vou trazer alguns exemplos enfim, das piores ideias para se adotar, mas eu também queria lembrar que muitas vezes uma coisa não se dissocia da outra. Às vezes você tem um projeto válido, baseado em um fundamento que condiz com o que é adotar, ser mãe, ser pai, mas que por trás tem outras características, como caridade, ou como fazer o bem, ou, enfim, eu vou trazer ao longo da nossa fala essas outras opções que vão se misturando. E tudo bem que elas se misturem, né? Eu acho que são vários aspectos que vão construir a decisão de adotar e a motivação para adotar. Mas a minha preocupação é que quando esses aspectos eles não são conhecidos e refletidos sobre, na hora do vamos ver, o que prevaleça sejam os aspectos mais fragilizantes da adoção. Então, é necessário ter clareza de onde parte e aonde se alicerça o nosso desejo de adotar, para que a gente construa um projeto sólido, né, que vá dar conta do que é fácil, do que é bom, mas também das dificuldades e dos desafios que podem ou vão se apresentar na concretização dessa maternidade ou paternidade. Eu vou começar com 2 casos bem emblemáticos de absurdos e depois eu vou me aproximando de coisas que talvez sejam comuns, né? Que talvez tenham passado na cabeça de vocês, ou que você já tenha ouvido como opinião de outras pessoas, né? E, assim, eu vou trazer muito da minha experiência profissional de escuta, né? Como uma pessoa que trabalha com habilitação, com as pessoas que querem adotar. Então, questões que eu já ouvi enfim, das inúmeras famílias que eu já tive a oportunidade de fazer parte do projeto adotivo. E, às vezes, algumas características da minha própria vivência adotiva. Coisas que podem ter passado na minha cabeça e na construção do meu projeto adotivo e que foram sendo desfeitos ao longo do tempo. Então, assim, acho que o caso mais absurdo, né? Eu não sei nem caracterizar, talvez, esse caso. Foi de uma pessoa que buscou a adoção, a motivação dela, no final, era que ela tinha um filho, era um casal mais velho, e tinha um filho que já era casado, já tinha sua vida construída, e eles tinham uma renda boa. Só que esse filho biológico, ele não ia ficar com a renda com pensão. Então, a sacada estratégia que esse casal maravilhoso teve foi adotar para que esse filho adotivo tivesse a pensão deles e o filho deles ficaria com a criança e logo com a pensão que o menino ou a menina que eles adotassem receberia. E aí veja, né? Assim, é um caso absurdo, né? Acho que todo mundo consegue concordar que não faz sentido nenhum. Mas também vem nessa mesma fala com a ideia de que a gente vai estar fazendo um bem para ele, né? Apesar de todo esse plano mirabolante que a gente está fazendo, a gente vai dar dinheiro para ele, a gente vai dar uma casa para ele, a gente vai dar uma família para ele, né? Então, é como eu disse, as intenções e as motivações não necessariamente se separam de uma terrível de uma maravilhosa. Essas motivações, elas se entrelaçam na construção do projeto adotivo e é preciso conhecê-las. Vocês precisam conhecê-las e a gente, enquanto profissional que escuta a motivação
de vocês também, né? Uma das características, dos aspectos que uma pessoa que está participando do processo de habilitação vai dar ênfase é isso. Assim, o que você está buscando com essa adoção? Qual é, de fato, a motivação para você estar abrindo esse processo de habilitação para adotar uma criança? Uma segunda motivação que eu considero bastante seria irônico, se não fosse trágico, certo? Foi uma senhora que ela adoeceu e passou um tempo sem auxílio da família. Ela não era casada e não tinha filhos, e adoeceu e não achou que a assistência das pessoas ao seu redor, dos sobrinhos e dos irmãos, tinha sido condizente ao que ela precisava. Então, como vingança, ela iria adotar uma criança que iria ficar com a herança dela. Ela entendia que, assim, já que ninguém tinha servido a ela, ela ia buscar alguém que iria servir a ela, né, que iria estar lá na idade mais velha dela, e iria, dessa forma, ficar com todo o dinheiro e não com aquela família que não me deu assistência nenhuma. E ela tinha também, assim como esse outro casal, a visão de que está fazendo bem, que, afinal de contas, se ela vai deixar toda a herança dela e toda a riqueza dela, ela só pode estar fazendo uma ótima ação para essa menina que vai ser adotada por ela. E eu me lembro que ela ainda completava a cereja do bolo, que ela dizia: mas eu vou querer uma menina que não goste de sair de casa. Ela queria uma adolescente. Eu vou querer uma adolescente que não goste de sair de casa, que fique comigo dentro de casa. E eu pensando, não há no mundo, né? Essa eu vou passar o resto da vida procurando e não vou encontrar. Mas, enfim, ela acabou que não deu andamento ao processo adotivo dela, mas essas questões, por mais estapafúrdias que pareçam para a gente que discute, que conversa e que pensa sobre adoção, elas aparecem para mim, né? Eu que estou na ponta ouvindo as pessoas, encontro essas intenções eventualmente. Uma outra até mais comum, essa que eu vou dizer agora, ela ainda aparece nas pessoas mais bem intencionadas, e eu não vou dizer que eu não entendo o princípio, eu só não acho que isso deve ser uma razão para adotar, que é: eu não vou deixar minha herança para o Estado. Eu construí meu patrimônio todo, né? Eu tenho essa empresa, ou eu tenho todas as terras que eu tenho, e eu quero deixar isso para alguém. E isso, isoladamente, não é razão para adotar, né? Agora, muitas pessoas sentem que, junto com a ideia de ter o filho, existe a extensão de deixar toda a construção pessoal se prolongar na figura do filho. Então, eu ressalto essa mescla que acontece dos motivos bons com os motivos não tão bons, né? Muitas pessoas acham que ter um filho é uma maneira de deixar não só bem material, mas é uma maneira de se perpetuar na existência. Então, essas razões, elas se misturam. Deixar o patrimônio para não deixar para o Estado e, ao mesmo tempo, deixar o que eu sou, deixar minha educação, deixar tudo que eu represento na minha comunidade vai estar sendo estendido na figura daquele filho que eu adoto. Isso sim, eu entendo como uma razão válida, inclusive porque insere essa criança na compreensão de que ela é extensão sua, né? Um filho como pertencente à sua linhagem, veio da sua história passada e permanecerá construindo o que foi sua história no futuro em que você não estiver. Isso sim faz sentido, né? Quando você pensa em paternidade ou maternidade. Um quarto ponto que aparece, nesse caso, muito implícito na narrativa da adoção, é a ideia
da adoção como uma possibilidade de salvar uma relação matrimonial, né? Isso eu nunca ouvi claramente uma família dizer: não, meu casamento está ruim, eu tenho certeza que se um filho chegar vai ser a salvação da lavoura. Mas em outras falas, de outra maneira, isso aparece no discurso de algumas famílias como uma razão para estar ali buscando, né? A pressão social que as pessoas fazem porque eu não tenho filho, ou a sensação que alguns casais têm de não constituir família enquanto não tem filho, né? Então, se eu não sou família com meu marido, ou eu não sou família com a minha esposa, porque falta essa criança para ser elo e formalizar o que é família. Então, por experiência própria, e aí eu vou entrar para o bem pessoal meu, sim, filho não salva casamento, ponto. Tem uma amiga minha da vara que depois que engravidou, ela dizia: o casamento que tá bom, quando o filho chega, fica balançado. E o casamento que tá ruim, quando o filho chega, acabou-se. Ela dizia: o povo devia pensar assim: se eu quero me divorciar, eu vou arrumar um menino. Ao invés de, se eu quero salvar meu casamento, eu vou arrumar um filho. Porque a chegada de uma criança, a chegada de um filho, nem precisa ser criança, nem precisa ser bebê, mas a chegada de um filho é transformadora em todos os aspectos que consegue se imaginar da vivência humana, né? Em termos de dinheiro, em termos de tempo, em termos de atenção, em termos da rotina, em termos... Tem uma situação engraçada, eu vou dizer higiene pessoal, mas eu tomava banho, tá certo? Quando meus filhos chegaram. Mas eu tenho uma história engraçada. Logo quando os meus meninos chegaram, eu recebi a visita de uma colega de trabalho e ela olhando torto para mim, eu sem entender muito bem o que ela queria. E aí, do meio para o fim, a Adriana bateu no meu ombro e disse: ô, Carol, por que seu cabelo está tão brilhante? Aí eu disse: porque eu não lavo o cabelo há uma semana. Então, assim, eu não conseguia tomar banho, porque a minha menina era muito novinha e eu não podia tomar banhos demorados, porque eu não podia deixar ela só muito tempo. Então, não ajuda, né, no casamento, a pessoa, o cônjuge chegar e você tá com a cabeça brilhando, parece que tomou um banho de glitter, mas é porque você não conseguiu lavar o cabelo. Faz 5, 4 dias, sei lá quantos dias eu estava sem lavar o cabelo. Então, não é um fator que colabore para a relação melhorar. Para além disso, uma coisa que eu acho importante refletir é que quando um filho chega, aí, seja biológico, seja adotivo, filho, quando ele chega na vida de um casal, tem um fenômeno que é o nascimento dos pais. Tem a chegada dos filhos e o nascimento dos filhos, e tem o nascimento dos pais, que ninguém fala porque não tem um evento biológico ou essa cispartição que se transforma a pessoa, mas ela é real. Né? Então, aquele que é seu marido e você conhece muito bem, porque está casada há 10 anos com ele, vai se transformar em pai, que você nunca viu. Você nunca viu ele sendo pai e ele nunca te viu sendo mãe. Então, essa transformação dessas pessoas, ela nem sempre é fácil. Nem sempre receber esse pai, esse personagem pai, ou receber essa personagem mãe, acontece tranquilamente para as pessoas. Minimamente, porque são novos aspectos. Aí, nesse momento, muito mais claramente, o que é da criação do homem, da mulher, ou do pai e da mãe, vai aflorar. Então, alguns conflitos podem surgir com o surgimento desses novos personagens. Isso não deve ser desconsiderado quando chega uma criança, e deve ser considerado para aqueles que acham que a chegada do filho vai ser um fator necessariamente que vai melhorar o casamento. Não estou dizendo que todo casamento vai passar por uma crise, não é isso que eu estou dizendo.
O que eu estou querendo ressaltar é que as pessoas que têm na filiação biológica ou adotiva, mas que as pessoas que depositam na filiação a expectativa dessa transformação favorável tem que levar em consideração os aspectos que podem dar errado. Muita coisa pode dar certo, mas algumas coisas podem dar errado e elas têm que ser conhecidas, pensadas, refletidas, né? Eu lembro de uma adoção que eu acompanhei, não era um caso meu, mas acompanhei mais de perto, que inclusive, infelizmente, ela não deu certo, essa adoção, mas uma das queixas, na minha opinião, com uma certa imaturidade, ou falta de maturação, melhor dizendo, uma das queixas da pessoa que desistia de ser mãe era que a esposa não olhava mais para ela. Ah, minha esposa só tem olhos agora para a criança. Mas veja, né? Tem uma criança que precisa dessa atenção. Eu estou falando de um bebê, né? Então, assim, esse bebê, principalmente o bebê que não faz nada, tem 100% de dependência, vai precisar desse outro. Né? Se o casal não consegue entender essa redução do que era só para 2, agora para 3, para 4, complica bastante entender que o investimento afetivo que a esposa tinha no casal não vai poder ser o mesmo, porque agora ela vai dividir um pouquinho do tempo para o casal, um pouquinho do tempo para o trabalho, para as mulheres que ainda trabalham, e um pouquinho para essa pessoa, ou muito até no começo, para esse serzinho que chegou e está se adaptando a tudo. Né? Enquanto vocês estão se adaptando ao novo marido que é pai ou à nova esposa que é mãe, essa criança está se adaptando a tudo que ela não conhecia casa, não conhecia cheiro, não conhecia voz, não conhecia você, não conhecia seu marido ou sua esposa. Então, são fatores que podem levar a alguma atenção. E uma derivação desse aspecto que surge bastante até como motivação para adotar. Por que adotar? Não, porque ele quer. Ou não, porque ela quer. Ou porque... Não, eu já tenho filho, mas ele ainda não tem filho, então eu quero dar esse filho para ele. Entenda a frase como ela é construída. Eu quero dar esse filho para ele, não é meu. Vou pegar e ele vai ser pai. Então, assim, como é que se constrói um projeto adotivo e a base dele é dar um filho para outra pessoa que não vai ser seu, ou vai ser seu, e por que ele não dá um filho para o casal? Porque não o casal vai ter o filho. E isso acontece bastante, né? Assim, a compreensão de que você está fazendo um favor ou um bem para o seu companheiro e para a sua companheira, mas não necessariamente está atendendo um desejo seu. E aí fica doloroso quando isso que não era um desejo seu começa a dar trabalho, isso que não era um desejo seu começa a, enfim, a não te respeitar ou a fazer birra no chão do shopping, né? Quando esse não é um filho seu, mas é um filho do seu marido ou é uma filha da sua esposa, esse sentimento fica pesado demais. Por que eu estou passando por isso? Só por ela? Só pelo meu marido? Só pela minha esposa? Será que vale a pena? Então, para aqueles casais que ainda estão na fase de entender quem é que quer ter o filho, eu peço cautela. Talvez seja isso mesmo, um pedido de cautela na construção. Todo mundo pode chegar ao ponto em que os dois querem, mas quem ainda está no espaço, no momento de chegar a essa conclusão de que não é um projeto dele que eu estou do lado, ou um projeto dela que eu estou do lado, é um projeto nosso que a gente vai construir junto, tire um pouquinho de tempo, pense melhor sobre isso, porque quando a criança chegar, ela vai chegar para as duas pessoas, e as duas pessoas vão estar não só juridicamente vinculadas à criança, mas mais do que isso, elas vão estar no dia a dia, na história daquela criança, fazendo parte de quem a criança vai ser ou não. E eu, apesar de ser do judiciário, costumo dizer assim, o jurídico é uma parte ínfima de adotar.
O jurídico é 10% do que é ser pai adotivo, ou menos, talvez, porque a gente não fica na vida de vocês, mas vocês, pais e filhos, ficam na vida uns dos outros, né? A minha quinta sugestão de uma motivação péssima para se adotar é uma companhia para a velhice. Muito comum, infelizmente, né? Assim, a gente ouve muito a ideia de que eu vou estar só e aí essa pessoa vai me ajudar, ou essa pessoa vai me acompanhar, ou essa pessoa vai cuidar de mim. Mais do que fazer companhia, vai ser um cuidador, um técnico de enfermagem na minha vida. E muitas vezes é acompanhado com a noção de que eu fiz um bem para ele, adotando, e na velhice ele vai me retribuir cuidando de mim, né? E filho não é para isso, filho não é para ser grato, filho é para ser filho. Ingratos ou gratos, eles são filhos, né? Isso acontece especialmente ou com maior frequência nas famílias que querem meninas. Isso é mais comum ouvir de se esperar de uma menina, aquela menina que vai ser minha cuidadora. Também é depositar no gênero feminino essa capacidade mágica de se transformar num cuidador quando você ficar mais velho. Isso não necessariamente vai acontecer. E é mais comum também, ou a gente ouvia essa fala a partir das requerentes, das mulheres que requerem adoção, ainda que no casal, mas essa fala surge com mais frequência na fala das mulheres que estão querendo adotar, essa noção de que essa filha mais tarde vai ser a minha amiga e minha companheira, né? Nesse caso, eu queria inclusive fazer uma ressalva, né? Para quem não conhece o meu trabalho sobre adoção de criança maior, ele tem um recorte que ressalta que as crianças, a partir de 4 anos para frente, têm mais facilidade de se aproximar, no começo especialmente, dos homens requerentes à adoção, né? Isso não é taxativo, não é sempre, mas a probabilidade disso acontecer, meu estudo comprova que é muito maior a criança se sentir mais confortável com o cara, né? E aí eu vou explicar que a figura feminina é muito presente na vida dessas crianças que vão para adoção e pouco se tem de uma figura masculina. E aí, como é para essa mulher que achava que a filha ia ser a cuidadora, receber uma criança que só quer ficar agarrada no pai, só quer ficar dando atenção para o pai, ou às vezes só chama o cara de pai, ela fica no lugar de tia 1, 2 meses, 3 meses, às vezes. Então, essa mulher suporta esse distanciamento da menina, é tranquilo para ela dar conta de não estar no lugar de ser amada o suficiente para, naquela velhice imaginária, ser cuidada por aquela menina que está ali na frente dela. E eu digo isso porque não há nenhuma promessa. Tudo numa filiação de qualquer modelo é sempre hipotético. A gente intenciona e a gente... Eu acho que dizer que ninguém cria expectativa seria uma falácia, mas colocar a expectativa como condição seria o problema, né? Se a minha expectativa não for alcançada, não será meu filho, ou eu não serei feliz, ou eu não poderei amar. Isso sim é um problema. Eu espero que meus filhos estudem, eu espero que meus filhos sejam felizes, eu espero um monte de coisa para eles. Pode muita coisa não dar certo e pode muita coisa ser melhor ainda do que eu conseguir criar uma expectativa. Fato é que filho não chega para realizar nossas expectativas. A gente pode tê-las, se agarrar a elas, mas eles vão ter as dele também. E eles vão querer ter a vida deles, que pode ser cuidar de vocês. Muitos filhos cuidam dos seus pais, mas eles não são obrigados a esse papel. Se essa intenção perpassa as motivações que vocês buscam a adoção, elas precisam ser repensadas. Porque, inclusive, alguns de vocês, né, não todos, eu certamente moro longe da minha mãe, posso me configurar. Alguns de nós que estamos aqui, se formos olhar os filhos que somos, talvez não somos tão presentes quanto esses filhos que a gente acha que vai ter.
né, tão atenciosos com os pais da gente. Eu certamente falo que não sou, porque não moro na mesma cidade, não posso estar com meus pais todo fim de semana ou todo dia. Então, se a gente não consegue ser exatamente o que a gente espera dos filhos da gente, cabe a gente dar uma regulada nessa expectativa que a gente deposita na criança que vai chegar, né? A sexta motivação que eu encontro bastante geralmente na fala de quem está falando sobre adoção, não necessariamente de quem já passou por várias reuniões do GEAD maravilhoso, que conscientiza as pessoas para o papel e para o que é de fato adotar, mas é a ideia de adoção como caridade. Adoção como um ato de bondade, adoção como salvar uma criança que está no abrigo e não tem amor, né? Primeiro porque quem faz caridade muitas vezes espera algo em troca, né? É um ato de bondade que espera pelo menos um obrigado. E eu vou te dizer, se fosse considerado caridade maternal e paternal, os filhos só teriam uma palavra na boca, que era obrigado. Porque a vida de uma mãe e de um pai é de grande devoção, né? A gente acorda pensando em como vai ser a rotina de outro ser humano e dorme pensando como é que vai ser o dia seguinte, se o dia foi bom dele. Então, é de grande dedicação a vida de um pai e de uma mãe, mas é uma escolha nossa. Os filhos não têm que ser gratos por isso. Então, se a gente se a gente toma essa decisão de adotar na perspectiva de fazer um ato de bondade, um ato de caridade, e a gente espera em troca algum tipo de gratidão, a probabilidade de frustração nesse projeto de adoção é muito grande. É muito grande. Eu diria que é certo, mas eu não gosto de ser muito taxativa. Muita gente fala da ideia de querer dar amor. Ah, não, eu quero dar amor para aquelas crianças que não têm amor. Não é uma inverdade, mas eu acho que a gente não pode esquecer que todo mundo quer ser amado. A gente não só quer amar, mas a gente quer receber amor. A gente quer ser mãe e amar nosso filho, e ser pai e ter muito amor, um amor que você nunca conheceu na vida por aquela criança, mas a gente quer receber. A gente quer o abraço de volta, a gente quer que ele tenha vontade de estar com a gente, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a disponibilidade que a gente tem de amar não vem na mesma velocidade para eles. Eles têm os traumas pessoais das próprias histórias, eles têm os medos de serem desistidos novamente, de serem abandonados novamente. Então, para uma criança oferecer amor, não necessariamente ela passa pelo mesmo processo que você, né? E aí uma coisa que eu acho importante pensar é que para alguns vai demorar pouco tempo, dependendo do perfil que vocês têm, mas para a maioria de quem está no cadastro nacional, vocês esperam 3, 4 anos, às vezes 5 anos para chegar seu filho. Então, quer dizer que vocês passam 5 anos decidindo amar alguém. Para uma criança que é adotada, muitas vezes ela tem um mês para decidir te amar. Ou ela tem a notícia de que está indo para sua casa para decidir te amar. Então, é muito injusto cobrar dessa criança, depositar nessa criança essa motivação de ser amado, sem respeitar o tempo dela. Quando a gente teve tempo, 2, 3, 4, 5 anos, para decidir amar aquele filho que ia chegar. E eu ainda me arrisco a dizer que quando a criança chega, não necessariamente o que a gente tem é amor por ela. A gente ainda tem amor para dar, porque esse era o projeto e a gente quer construir essa filiação, mas aquela criança que chega ainda é uma criança estranha. Amor por alguém requer convívio. Então, é um amor que vai crescendo de pouquinho, um dia mais do que o outro, né? Eu me lembro quando eu adotei,
Primeiro que a minha semana de aproximação foi péssima, muito difícil. Meu menino, quando eu fui conhecer ele, a única coisa que ele me dizia era não. Ele não queria me ver, ele não queria me conhecer, ele não queria saber meu nome, ele não queria ir para o shopping comigo, nada. E eu estava lá, querendo ser amada, disposta a amá-lo, porém respeitando que ele não queria fazer nada comigo naquele dia. Ou ele não queria dizer não, ele não queria dizer sim para mim naquele dia, né? E isso foi sendo construído. Quando ele chegou, isso foi um processo sendo construído um dia após o outro, com a construção de convívio, com a solidificação de uma rotina, com a solidificação do meu papel enquanto mãe, né? Quem é que eu estava me transformando, como é que estava sendo aquela experiência para mim, para ele, para todo mundo aqui de casa, né? No meu caso eram duas crianças, então 2 amores, eu digo que eu sou 2 mães também, eu não sou só mãe. Uma vez eu sou mãe para Mariana e eu sou mãe para Douglas. Eles são, quando Deus fez, ele fez uma criança e fez simetricamente a outra criança. Ele pegou todos os traços e o que um tem, o outro não tem. Então já aconteceu de situação, por exemplo, de eu estar gritando com o menino, para com isso, menino vai fazer isso. A mesma situação, mas um tinha que parar e o outro tinha que fazer, porque para um eu sou uma mãe, para outra eu sou outra mãe, e isso foi uma construção. E dentro dessa construção você também constrói amor. Isso tudo acontecendo ali no olho do furacão, né? Tudo ao mesmo tempo. Se você não tem a noção de que você quer amar e você quer receber amor, mas vai ter que receber amor no tempo da criança, não fica tão suave, não fica tão fluido essa construção, porque a gente fica sempre na expectativa do dia que ele vai me amar. Do dia que ele vai me amar, do dia que ele vai me amar, do dia que ele vai me amar. Isso torna o grande eixo da filiação e da maternidade mais do que viver a maternidade em si, que um dia você tem raiva, outro dia você tem amor, outro dia você está brigando com o menino, outro dia você está botando o menino no céu, que o menino é maravilhoso. Normalmente o meu é maravilhoso, mas tem dia que ele apronta, é claro. Eu me lembro muito quando o Douglas chegou. Isso é interessante, porque Douglas chegou com 5 e Mariana chegou com 1 e 4. Só que Mariana só me chamava de tia, não me chamava de mãe de jeito nenhum no começo. E Douglas me chamava de mãe desde o primeiro dia. Só que no dia a dia com eles, eu era mãe para Mariana. A referência afetiva dela, o medo, o cuidado, o acalanto, era tudo comigo. Eu sabia que ela me procurava, apesar do nome que ela chamava tia, mas eu era a mãe dela. Com Douglas era o exato oposto, como não poderia deixar de ser. Ele me chamava de mãe para tudo, mas a referência que ele tinha, o lugar que ele me colocava ainda era um lugar não materno, né? E eu me lembro exatamente, talvez eu nunca me esqueça, do dia em que eu me vi mãe de Douglas. A gente estava aqui na sala brincando e Mariana jogou algum brinquedo em mim. E aí ele pegou a mão dela e disse, não faz isso com a minha mãe. Então, assim, ele me defendeu e foi a primeira vez que eu vi ele voluntariamente, ele não estava me chamando de mãe, ele estava dizendo para outra pessoa que aquela era a mãe dele e a Mariana não poderia fazer aquilo comigo. Né? Então, mas isso bota, sei lá, 3 meses que os meninos estavam aqui. E foi a primeira vez que eu me senti claramente sendo adotada por Douglas, talvez, se eu pudesse dizer. Ali eu nascia mãe para ele. Né? Então, imagina, 3 meses fazendo tudo, cuidando de tudo, vivendo a vida materna em sua intensidade total, mas só depois de 3 meses eu pude, de fato, ser coroada nesse lugar materno. Então, a gente tem que entender que a gente pode, sim, esperar ser amado, mas tem também que esperar é a palavra-chave, talvez, esperar no tempo deles. E uma coisa que eu acho que cabe ressaltar também, e Douglas ainda vai servir de exemplo nisso,
é que para quem está aqui, para quem vai entrar com o processo de adoção, para uma criança maior, a gente tem que pensar que talvez para essa criança maior, ela já tenha mãe. Né? Uma criança de 9 anos de idade, de 7 anos de idade, que foi acolhida ano passado, com 8 anos, com 6 anos de idade, ela conheceu essa mulher, ela foi criada bem ou mal, do jeito que a mulher conseguia, ela foi criada por essa mulher. Então, o lugar de mãe não necessariamente está vazio, está desocupado, nem está desamado. Né? Às vezes a criança tem uma relação afetiva com essa que, bem ou mal, era a mãe dela. Então, quando a gente adota uma criança, se você pensar nos tempos jurídico e afetivos, né? Um processo de destituição que são 120 dias para decidir que aquela criança não vai de jeito nenhum voltar para a família biológica. 120 dias são 4 meses. Né? 4 meses. 4 meses para dizer, para conscientizar uma criança de que aquela mãe não será mãe mais. Versus 9 anos de vida, se for essa a idade da criança que você quer adotar. Versus 6 anos de vida, considerando. Então, são 6 anos aquela mulher é minha mãe e 4 meses aquela mulher não vai mais ser minha mãe. Quando a criança chega na sua casa, muitas vezes essa maturidade, essa ressignificação está no meio do caminho, ou está começando a andar ainda. E você vai fazer parte desse processo de ressignificar. Né? Ocupar um lugar quase terapêutico de auxiliar a criança nessa ressignificação. E aí eu não digo, não é que você tem que se transformar, fazer um curso intensivo de psicologia, não. Mas você vai ter que ser mãe dele, mesmo quando ele ainda não disser que você é mãe. Você vai ter que ensinar que está naquele papel de mãe e que ficará naquele papel de mãe, que é para sempre, que é o que você quer, que é o que você deseja, mesmo que ele ainda não consiga te colocar exatamente naquele lugar de mãe. Então, isso também tem que ser avaliado nas motivações, se a gente dá conta de passar por essa testagem. Né? Para quem puramente tem o desejo de fazer uma caridade, eu costumo dizer, não precisa adotar. A gente tem, acho que aqui nessa sala, 99,99% das pessoas querem ser pais. Então, para aquela uma pessoa que quer fazer uma boa ação, não precisa. Você pode fazer uma boa ação no abrigo, num asilo, no meio da rua. Adoção é para quem quer ser pai e mãe. Adoção é para quem quer ter filho com febre 3 horas da manhã. Adoção é para quem quer acompanhar educação. Adoção é para acompanhar, enfim, tudo que tem de bom e de ruim numa paternidade e maternidade. Para quem quer fazer uma boa ação, tem vários trilhões de outros caminhos que podem ser buscados. Porque, principalmente e certamente, adotar não vai te tornar uma pessoa melhor. Essa não é a intenção, ou mesmo a adoção não é capaz de te tornar uma pessoa mãe. Ela só é capaz de te tornar pai e mãe. Eu costumo brincar que não só não me tornou uma pessoa melhor, porque se você for para perguntar para os meus meninos, para o meu menino e para o meu menino, ele vai dizer que não me tornou uma pessoa melhor, que eu sou chata, que eu brigo com eles, que eu boto de castigo. Então, certamente, para eles, não me tornou uma pessoa melhor. O 7º ponto é: eu quero dar um irmão para o meu filho. Eu vou adotar porque eu tenho esse menino, e aí, sei lá, eu liguei, eu não posso mais ter filho, aconteceu alguma coisa e eu não consigo mais gerar, e eu quero dar um irmão para o meu filho. Veja, a primeira coisa que eu queria observar nessa frase é que ele não é seu filho. Você quer dar um irmão para o seu filho. Vai ser um ser que vai orbitar na vida do seu filho, mas você, na sua fala, já não coloca essa criança como filho. Então, não é adoção. Então, já não é adoção. Né? Um segundo ponto, e aí, assim, mais uma vez, naquela mescla de intenções. Você pode querer adotar e ter um filho e também querer dar um irmão para o seu filho. Claro que essas coisas podem coexistir, mas não pode prevalecer a ideia de que seu filho vai ter
um irmão, né? Recentemente, primeiro a gente tem uma colega do GEAD até que tem uma história interessante que o filho dela vivia pedindo um irmão, e aí depois de alguns anos ela adotou, e aí, sei lá, uma semana depois da adoção, 2 semanas, o menino disse, então, eu não vou querer mais, não. Você pode resolver esse problema aí, que eu mudei de ideia nessa história de ter irmão? Aí, resolve aí para mim, quebra esse galho. E ela disse, você queria um irmão e eu queria um filho. Agora você não quer mais um irmão, mas eu continuo querendo um filho, então você fica aí lidando com a sua frustração, mas eu vou continuar sendo mãe dela. E uma outra situação foi um rapaz que veio me perguntar, na verdade, como seria para adotar uma segunda criança, e na conversa com ele, aí ele me disse, eu vou esperar meu menino, ele já tinha adotado o primeiro, eu vou esperar meu menino ficar um pouco maior para ele me dizer se ele quer um irmão. Veja, essa vontade do seu filho, ela pode ser escutada, claro, ela deve ser conhecida, eu não quero de jeito nenhum ter um irmão, para ser trabalhado, esse irmão que vai chegar apesar do não querer dele, ou eu quero hoje e amanhã não vou querer. Mas mais do que isso, seu filho tem todo o direito, como uma criança, de se manifestar na instabilidade de uma criança, de querer uma coisa e não querer amanhã. Você é adulto, não. Você é adulto quando busca um vínculo da extensão que é ser pai e ser mãe. Você precisa entender que aquilo não é um hobby, não é me matricula no futebol, me tira do futebol. É um vínculo para sempre. Você está assumindo com aquela outra criança que vai entrar na sua vida um vínculo para sempre. E aí, quando você está atendendo o seu desejo de ser pai e os desejos do seu filho de ter um irmão, massa, todo mundo fica feliz, né? Porque uma coisa é certa, uma hora eles vão brigar. Uma hora esses meninos vão se engalfinhar, ou vão... Eu estou há uma semana tentando administrar aqui em casa que os dois querem ser Power Ranger vermelho. Faz uma semana que todo dia tem uma confusão aqui em casa que só pode ter um Jaden e eu quero ser o Jaden todos os dias. Todos os dias eu tenho essa discussão aqui dentro da minha casa. Então, se eu tivesse preferência pelo mais velho ou pelo mais novo, se eu tivesse escolhido só um e o outro tivesse vindo a reboque, né? Eu provavelmente ia estar pendendo a defender aquele que chegou quando eu queria, ou aquele chegou primeiro, ou aquele que eu escolhi o perfil, né? O outro era só o apêndice que eu tive que adotar. Então, isso precisa estar muito claro, porque senão, quando você vê a criança que você está adotando brigando com o seu filho, é isso que você vai estar vendo. Você não vai estar vendo irmãos brigando. Você vai estar vendo uma criança brigando com o meu filho. Eu preciso fazer alguma coisa com essa criança que está brigando com o meu filho. Ou os dois são filhos seus, ou então o lugar que você está levando essa criança para ocupar não é justo com ela. Especialmente porque, do mesmo jeito que a caridade, a gente tem pessoas que querem ser pais. A gente tem pessoas que querem adotar, que esperam anos por adotar. Então, se você não tem certeza de que é isso que você quer ser pai, quer escolher quem vai ser o Power Ranger vermelho hoje, então não é você que tem que estar ali, né? A gente precisa estar chamando aqueles que querem esse esforço, essa dedicação, querem se dispor a esse compromisso, né? E uma derivação desse um irmão para o meu filho, que eu acho mais grave ainda, é que a pessoa quer uma companhia para o filho. Então, assim, essa outra criança não vai ter uma relação familiar nem mesmo com o filho. Porque na frase irmão para o meu filho, pelo menos aqueles dois são família. Eu posso ser família com a criança que chega, mas os dois vão ser alguma coisa um do outro. Quando você consegue dizer, eu quero uma companhia para o meu filho, quer dizer, ele não vai ser nada, ele vai ser uma utilidade pontual para brincar com meu filho, porque meu filho está só. O meu filho, aquele que é meu filho, está sozinho. Então, eu preciso atender ao meu filho, a necessidade dele. E por isso eu vou adotar uma criança.
O oitavo e penúltimo, já que está chegando perto do final também, minha oitava motivação, eu me arrisco a dizer que perpassa pelo menos 90% das adoções. Eu acho que é uma coisa comum a todo mundo, ou a quase todo mundo que busca adotar, que é a ausência do filho biológico. Então, eu vou adotar porque eu tentei ter filho biologicamente, não rolou, por razão X, Y, Z, não aconteceu, e aí eu busquei esse filho, esse outro caminho para ter filho. A questão é, e por isso a gente é bem chata, eu sou muito chata com essa palavra, que é o luto do filho biológico. O luto do filho biológico, falo isso 1000 vezes, parece um mantra. Porque sendo um pouquinho didática com a psicologia, quando você quer ter um filho biológico, você está naquele projeto ali de engravidar. É como se você vinculasse toda a sua energia num ponto de fixação, né? Numa ideia, eu vou querer ter filho biológico. Sua energia está presa ali. Não deu certo, mas não necessariamente porque não deu certo, essa energia não fica presa na ideia, fica na ideia da frustração, do sonho, da tristeza. A energia continua na ideia de ter um filho biológico. Se você vai ter um filho adotivo sem trabalhar essa energia que está presa, você não tem energia para colocar nele. Você não consegue voltar essa atenção para aquela criança que está chegando, porque sua energia está em outro lugar, seu desejo está em outro lugar, seu sonho está em outro lugar, né? Então você precisa recolher essa energia, que é o processo de luto, trabalhar aquilo que não pode acontecer por 1000 razões que levam uma pessoa a não poder engravidar, trabalhar o que envolveu não acontecer aquela gravidez, para poder receber uma criança no lugar de filho, né? Adotar de verdade essa outra criança. Porque senão, essa criança que chega, ela se transforma numa coisa tão sofrida que ela, por incrível que pareça, é o não filho. Você olha para aquela criança e você diz, esse menino está aqui porque eu não pude ter um filho. Aí eu tive que adotar. O preço que eu paguei por não ter tido meu filho foi ele, né? E não é o lugar dele. Ele não é uma lamentação, um plano B ou um prêmio de consolação, melhor dizendo. Ele é um filho. A criança que chega pela adoção deve ser, precisa estar no lugar de filho. Então, para aqueles que procuram a adoção como uma maneira de ter um filho porque não teve biologicamente, tudo bem, ok. Mas aqueles que pretendem repor o filho que não pôde nascer biologicamente, isso precisa ser revisto, certo? Porque eu me arrisco a dizer que provavelmente com essa postura, o lugar que a criança que vai chegar vai ter, provavelmente vai ser muito mais doloroso do que construtivo. E, por fim, mas não menos importante, a motivação para ter o filho, você querer ter um filho, né? Que parece a coisa mais redundante que tem, mas se a gente pensar que eu já falei de 8 motivações que não são querer ter um filho e que coabitam essa motivação para buscar um processo de adoção, ter um filho, querer ter um filho, nem sempre é a linha de frente, nem sempre é o carro-chefe da motivação para se adotar. Às vezes é o segundo, terceiro, quarto motivo pelo qual alguém está buscando uma adoção. Então, eu digo que esse é o principal, né? Querer ter um filho, é importante, ênfase no querer, porque é esse desejo de ser pai, é esse desejo de ser mãe que vai dar sustentação para o resto do projeto. É esse querer ocupar o lugar de pai, é esse querer ocupar o lugar de mãe, de educação, de amor e de disciplinar e de formar um ser humano, participar da construção de um cidadão, né? É isso que vai dar sustentação, esse querer que vai dar sustentação quando as coisas ficarem difíceis,
quando os desafios parecerem insuportáveis, quando a criança chegar e você olhar para ela e não necessariamente encontrar amor, encontrar um certo estranhamento com aquela criança que está chegando. Eu costumo dizer que ser mãe ou ser pai, no caso dos homens, é como se você se dispusesse a ser guia numa viagem, só que você não tem nenhum mapa e está escuro. Entendeu? Ninguém sabe para onde está indo, onde é que vai chegar, mas você diz, não, bora comigo que eu sei para onde a gente está indo. Ser mãe e ser pai é mais ou menos isso. É uma missão, é um projeto que você não tem certeza onde é que vai chegar. Mas você está assumindo o compromisso de líder daquela campanha. E, claro, dentro disso, além do amor, para além do desejo que tem que ter na hora de se motivar, né? Que tem que estar motivando a decisão de adotar, a capacidade de aceitar as diferenças, aceitar não ser amado imediatamente, acolher o que é diferente, o que escapa a todas as nossas expectativas, a tudo que a gente achava que ia ser fácil e não foi, né? Eu me lembro, quando o meu menino chegou, ele já estava em idade escolar, né? Não, acho que não era fundamental ainda, mas a gente colocou ele numa escolinha pequena e ele tinha até assisti recentemente uma palestra da Sara Vargas falando sobre trauma. E aí eu até mandei uma mensagem para ela e disse: eu precisava ter ouvido isso antes. Para mim foi enriquecedor demais, assim, me fez lamentar não ter agido melhor antigamente, mas assim, eu tive que acolher meu filho porque para mim, eu sou muito CDF, eu gosto muito de estudar, e o menino queria qualquer coisa, menos nada com a escola. O menino imitava cavalo em sala de aula, era todo dia uma novidade. O menino saiu da sala, o menino levantou e saiu correndo igual um cavalo dentro da sala. E eu olhava para casa e ficava pensando, eu faço o quê? Né? Assim, o que isso representa? Como é que eu posso agir? E eu acho que eu não acolhi tão bem na época, porque eu não conseguia entender, né? Mas hoje eu olho e digo assim, são diferenças que vão ser construídas. Ele tinha 5 anos sem ninguém dizer para ele que educação era importante, que limite era importante, que hierarquia era importante, né? Então, acolher, eu acho que é uma das palavras fundamentais para quem decide maternar. Amor sempre, amor inclusive para decidir não adotar. Amor para quem estiver nessa sala e nunca mais for falar em adoção, um monte de coisa que eu falei não era o que ela queria ouvir, né? Mas é um ato de amor decidir não adotar. Decidi que não era isso que eu queria, meu projeto era só para me beneficiar, o meu projeto era de caridade mesmo e não é isso que eu quero. Ainda é um ato de amor. Não levar uma criança para casa, se você não quer ser mãe e pai, é um ato de amor. Aquela criança que você nem conhece ainda. E levar para casa mais ainda, porque aí é amor pro resto da vida. Eu acho que meu tempo falta 1 minuto, mas eu me sinto, enfim, contemplada com a minha fala. Eu prefiro que eu possa contribuir com as perguntas dos participantes. Fantástico, Carol, muito bom, excelente contribuição, muito, muito bom mesmo, né? Como o fato de nós sermos mães enriquece, não é? A teoria, né? Então, como foi rica a tua explanação com todos os conteúdos que você trouxeste da tua vivência prática, não é? A gente vai com a fala, né? É diferente. Eu, assim, nas coisas todas que você falou, assim, de uma forma brilhante, não é? Eu costumo dizer que ter filhos é uma grande aventura. Você descreveu muito bem essa aventura, né? Quando nós nos preparamos para ir para uma aventura, a gente a gente tenta se preparar da melhor forma possível para essa aventura, não é? Dentro daquilo que a gente acha que vai acontecer. Só que na questão do criar e educar filhos, todo o preparo que vocês estão tendo aqui agora, né? Essa necessidade das reuniões preparatórias, às vezes as pessoas reclamam, não é?
pessoal? Vocês não sabem como serão importantes depois quando as crianças chegarem, né? Porque a gente não imagina a quantidade de especificidades que vão surgir, né, ao longo da trajetória, né? Então, realmente, quanto mais preparo vocês tiverem, melhor vocês vão enfrentar essa aventura, sabe? E nunca é demais. Sempre lembrando, né, como a Carol trouxe muito bem, né, as nossas crianças, elas não vêm zeradas, né? Tem gente que acha isso, né, que a partir do momento que nós recebemos a criança, ela vai apagar o passado e vai começar de novo. Não. Né? Nós vamos continuar a história da criança, né? E nessa continuação nós vamos reescrever muita coisa junto com ela. Isso não é fácil, não. É exatamente como o Carol pontuou, né? É um passinho de cada vez. Né? Precisa muita resiliência, muita tranquilidade, que é a minha palavra favorita, eu falo toda vez, né? Para nós enfrentarmos esses desafios, né? Realmente é desafiante. Isso não é para desestimular ninguém. Carol, eu já fui chamada de terrorista, viu? Não é não, gente. É que a gente não pode romantizar, né, pessoal? Achar que fica que nem aquela história das princesas, né? Casaram e viveram felizes para sempre. Quem é casado sabe que esse felizes para sempre dá um trabalho, não é? Então a gente pode ser feliz para sempre, mas não dá trabalho. Tá todo mundo rindo aí, né? Então, dá muito trabalho esse felizes para sempre. É no dia a dia, da diferença, não é? Aquele nosso príncipe que às vezes vira sapo em determinado dia, a princesa, né? Que vira uma rãzinha em determinado dia, com os filhos é assim também. Sim. Então, por isso essa fala de hoje da Carol, né? Tão importante. Nós temos que estar muito seguros na nossa motivação. Será que a minha motivação é realmente ter filho? Né? É isso que eu tenho que ter na minha cabeça. Essa criança vem para ser filho, é isso que eu preciso ter tranquilidade. Às vezes a gente demora um pouquinho para responder isso. E uma última colaboração que eu queria dar é no sentido que também Carol trouxe muito bem, que é a questão de trabalhar os lutos, não é, pessoal? O luto daquele filho biológico que não pôde nascer, né? Porque a criança que vem, ela não vem para substituir, ela não é um substituto, né? E além do que foi dito, eu ainda queria trazer uma outra questão que muitas vezes aparece na minha clínica, né? Quando há um casal, né? E neste casal uma pessoa pode gerar e a outra não pode gerar, o que vai acontecer? Aquela pessoa que pode gerar, ela precisa passar por um processo de renúncia à sua possibilidade de gerar o filho em benefício da outra pessoa. E, gente, isso às vezes não é fácil, tá certo? Então, a pessoa que pode gerar, ela tem que realmente estar tranquila com essa sua renúncia. Né? Então, muitas vezes no meu consultório aparecem coisas assim, sabe? Eu lembro uma história no Rio Grande do Sul. Deixa eu vou precisar me realocar, que as crianças vão chegar na sala agora. Então eu vou ajeitar outro cantinho para poder conversar com vocês. Tá certo, vá com Deus, vá tranquila. Assim, uma história que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, eu comecei a trabalhar no Sul, né, com adoção, uma moça que se apresentava sempre assim no começo das reuniões. Meu nome é fulana, nós adotamos o fulaninho, era um menino de 1 ano e meio que eles tinham adotado, porque o fulano não pode ter filhos. O marido dela, quando ela fazia isso, ele quase se enterrava, coitado, em algum buraquinho que tivesse no assoalho. Por que ela fazia isso? Simplesmente porque ela não tinha renunciado à possibilidade dela, não é, de gerar. Então, quando num casal um pode e o outro não pode, nós dois não podemos, né? E isso tem que estar claro, né? Então, a gente tem que estar junto no projeto de adoção, exatamente como a Carol falou. Não dá para a gente fazer entrar no projeto de adoção porque uma pessoa quer, porque uma não pode gerar. Afinal, se eu fosse casada com outra mulher, eu podia ter o meu filho. Ou se eu fosse casada com outro homem, eu poderia ter o meu filho. Não. A partir do momento que é um casal e um não pode gerar, os dois não podem. E isso tem que estar muito claro entre o casal. Sim. Vejam, gente, são coisas que não tem nada a ver com a criança, mas que vão
refletir-se no processo educativo da criança, porque aquela pessoa que não renunciou, né, que não entrou de verdade no projeto de adoção, vai ter muita dificuldade de educar aquele filho. Tá certo? Então, são reflexões, né, que entram. Eu queria abrir para perguntas. Eu acho que a Tati, não é? Anotou aqui, eu vi que tem várias perguntas. Eu vou deixar a Tati organizar essas perguntas com a Carol. Temos bastante tempo, tá, pessoal? Fiquem tranquilos, né? Ninguém vai ficar sem resposta nas perguntas. A primeira pergunta aqui foi da Mariane. Carol, existem vários motivos que podem levar um casal à adoção. Na maioria das vezes, porque perdeu um bebê ou porque não pode ter, ou por pressão da sociedade, ou uma pressão do próprio casal que está tentando ter um filho, talvez até imaturidade. Como é que vocês na vara identificam essa situação? Como ela ou a vara tratam essa situação com o casal? Existe um acompanhamento? Veja, de modo geral, apesar de alguns casais não terem tanta, às vezes eles não têm nem essa clareza para eles mesmos, né? Por que que eles estão decidindo? Às vezes eles vão construindo na fala. Agora, a expertise, né? O trabalho da gente exatamente é ouvir. É ouvir isso que vocês estão falando, essas palavras que vocês estão dizendo e entender o que elas estão querendo dizer desse projeto adotivo de vocês. Então, quando a gente percebe que uma família ainda precisa de algum amadurecimento ou alguém da família ainda precisa de um amadurecimento, muitas vezes, eu até brinco que a gente não dá uma negativa, mas a gente dá uma adiativa, né? Porque a gente senta com o casal e fala, olha, esse ponto está fragilizado, isso precisa ser discutido por vocês, pensado por vocês, porque, veja, não é porque eu não engravidei que eu preciso adotar. Existem casais que não têm filhos. Existem casais que, na impossibilidade de gerar um filho de barriga, entendem que não terão filhos. Seja porque, se Deus não quis assim, então não será assim. Seja qual for a construção que esse casal faça, muitos entendem que não ter filho biologicamente basta. E aí, ali morre o projeto de se tornarem pai e mãe. Se não for biológico, não serei pai e mãe. Então, normalmente, quando a gente percebe alguma fragilidade, a gente não faz o acompanhamento no sentido de ficar ligando para a pessoa ou ouvindo mensalmente aquela família para saber como é que estão. Às vezes a gente encaminha para psicoterapia, certamente a gente encaminhará para mais reuniões do GEAD, né? E às vezes a gente acha que uma psicoterapia individual será benéfica também. A gente pode fazer, por exemplo, esses 2 encaminhamentos ao mesmo tempo, que se continue participando de GAA e que se busque um psicólogo para trabalhar isso. Às vezes um não quer, não, eu não vou ter meu filho biologicamente, mas o outro fica na petica, mas eu quero, e o outro vai na reboque, né? E é como eu falei, quando eu toquei nesse ponto de um quer, o outro não quer, ou está fazendo para atender o desejo alheio, é que a criança chega para os dois. E acho que Suzana tocou num ponto que eu acho engraçado, eu tenho uma fala bastante realista, e por isso muitas vezes eu sou intitulada terrorista da adoção, mas a ideia é que eu, Carolina, e a minha vara, a gente trabalha para a criança e para o adolescente. Vocês são bem-vindos, a gente cuida de projeto de vocês, acompanha o projeto de vocês, mas o meu cliente é a criança. Eu estou ouvindo vocês para tentar achar uma família massa para aquela criança, para aquele menino, para aquela menina que vai aparecer, né? Então, se eu percebo que o seu projeto ainda está fragilizado e quando chegar uma criança vai implodir tudo, eu preciso cuidar de você e encaminhar você uma reflexão maior, mas eu preciso cuidar mais ainda para que você não receba uma criança agora. Não receba uma criança e aí olhe para a cara do seu marido e diga, não era isso que eu queria, estou fazendo isso por sua causa. Porque, veja, vocês podem ter várias brigas, vocês casais, mas vocês são os adultos da história. Eu trabalho pela criança, que é o lado fragilizado, e que está ali por uma série de decisões que todos os adultos tomaram.
né? Os genitores, os pais biológicos tomaram decisões erradas que levaram a uma situação de acolhimento, e o acolhimento levou à decisão de que os pais não tinham condição, e o juiz levou a condição que ia para adoção, e o sistema SNA decide quem é a família que vai adotar. Então, minimamente, eu preciso ter no SNA famílias que estejam prontas para o desafio que vai ser receber aquela criança. Eu espero que eu tenha respondido. Pronto, deixa eu ir para a próxima, então. Essa é de Leandro, isso. Carol, você percebe diferença nas motivações de acordo com as configurações familiares? Veja, se eu puder dizer assim, eu acho que os casais homoafetivos, diante da infertilidade clara, né, assim, entre o casal, esse aspecto da decisão pelo filho biológico ou não, ele perpassa mais facilmente. O luto do filho biológico para um casal homoafetivo, normalmente ele é melhor. Veja, eu não estou dizendo que todo casal homoafetivo lida bem com o luto, não. Tem os seus que têm suas dificuldades e que tentam e gastam dinheiro com fertilização in vitro até onde podem para tentar ter esse filho biológico. Mas o que eu percebo é que em casais homoafetivos, essa resolução do luto acontece com maior fluidez, né? O mesmo eu poderia dizer, de certa forma, para pessoas solteiras, né? Então, assim, eles já amadureceram um tanto a ideia de não ter filho biológico, porque eles já tiveram que amadurecer, estar solteiros, né? Uma construção de pai antes de tudo. Agora, por exemplo, pessoas sozinhas, às vezes a questão da companhia, ainda que não expressa, porque a questão da companhia na velhice, muitas vezes ela é falada claramente, abertamente, eu queria uma pessoa para estar comigo quando eu velho. Mas no discurso de famílias monoparentais, às vezes isso transparece na fala de algumas famílias, né? Mas, de modo geral, todo mundo passa por alguns medos comuns. Veja, muitas das motivações são alicerçadas em preconceitos e mitos sociais. Acho que todo mundo aqui que já contou para alguém que vai adotar, ouviu pelo menos uma pessoa dizer que coisa bonita que você está fazendo. Mas que ato bonito que você está fazendo. Acho que todo mundo pode dizer, nem que seja a pessoa da farmácia ou alguém da família, mas alguém já te disse que ato bonito. Então, assim, isso está no imaginário social comum e pode tocar no imaginário de qualquer configuração familiar, né? Mas vai ter nuances e tendências para algumas configurações familiares, mas eu não diria que é taxativo. Essa pessoa, esse tipo de família é limpeza, eles são super bem resolvidos. Esse outro tipo de família já vai dar mais trabalho. Não tem como fazer esse recorte taxativo, não. Pode ser próxima? Próxima. Essa próxima foi de... Deixa eu achar aqui. Agora. Mariane, para Carol. Nesse contexto dessa imaturidade Nesse contexto dessa imaturidade emocional, acontece a devolução da criança? Como é que isso é visto pela vara? Existe alguma forma de acompanhar essa família na tentativa que ela não desista? Como isso é trabalhado? Tá, vamos lá. Eu vou dar minha opinião pessoal antes de falar da vara, tá certo? Eu recebo com raiva. Porque eu que estou perto do GEAD, que sei do trabalho competentíssimo que o GEAD tem, que sou a terrorista que sou conhecida, né? Que peço, pelo amor de Deus, pensem muito. Passo 5 anos falando na cabeça de todo mundo, pensem se é isso mesmo que vocês querem, porque não é fácil. Tem muita coisa maravilhosa em ser mãe, muita coisa maravilhosa que em nenhuma experiência na vida você vai conseguir encontrar. Por exemplo, uma experiência que eu tenho hoje na minha vida, eu durmo com saudade todo dia. Porque eu não estou com meus filhos. Eu durmo na esperança deles acordarem todo dia. Isso é um aspecto que eu acho tão bonito do meu dia a dia. Eles vão dormir muito antes de mim, então quando eu vou dormir eu já estou com saudade deles. Agora,
também tem, eu estava dizendo para minha filha, eu não sei mais o que é que eu faço para você me obedecer. Porque é a mesma ordem dada 900 vezes, entendeu? Todos os dias, né? Não um dia 900 vezes, não. É todos os dias dizendo, Mariana, guarda os brinquedos, por favor. Então, tem aspectos difíceis e aspectos positivos. Mas uma coisa que eu falo sobre desistência de adoção é que, normalmente, eles estão ligados a fragilidades do projeto do casal, da família. Eu me arrisco a dizer, numa estatística totalmente feita agora na minha cabeça, que não chega a 20% as dificuldades da criança. Não chega a 15% o problema ser a criança, o problema real ser a criança. É o casamento que ficou fragilizado, e aí a pessoa não está dando conta de ver esse distanciamento com o marido, com a esposa. É aquelas expectativas que a gente depositou e achava que elas iam com certeza acontecer daquele jeitinho, que não acontecem. E aí a pessoa não consegue lidar com isso. Então, não vai ser fácil, mas muitas famílias que entram no processo de desistência, porque algumas desistem de desistir, graças a Deus, né? Algumas se fragilizam, algumas buscam a desistência, algumas buscam ajuda. E talvez essa seja a diferença na pergunta que foi feita. Algumas buscam a vara, ou o GAA, ou pós-adoção, para ajuda. Está difícil, me ajuda. Mas nessa fala tem o interesse de tentar. E na fala, eu não quero mais, a pessoa já chega resoluta. Ela não quer uma intervenção da vara. A vara vai fazer, vai pedir ajuda ao NAPA e vai pedir ajuda a todo mundo que puder ajudar. Mas essa família que chega resoluta, a gente tem mais dificuldade de fazer uma intervenção porque ela espera muito tempo diante das dificuldades que já estão acontecendo no terceiro dia, no quinto, no sexto. Aí ela chega para mim 3 semanas depois, esgotada das dificuldades e já decidida. Então, é muito difícil essa intervenção da vara acontecer para uma família que não quer a intervenção da vara. E um outro ponto que eu acho interessante falar é que a maioria das famílias que reconhece que a dificuldade é pessoal não desistem. A maioria das famílias que diz eu estou fragilizada porque eu estou brigando muito com meu marido, eu estou fragilizada porque meu filho mais velho começou a ir mal no colégio. A maioria das famílias que conseguem ver que a família dela, ainda separada dessa criança que chegou, está fragilizada, ainda é possível vir. Agora, a família que deposita na criança é muito difícil. É muito difícil porque eles não conseguem nem ver o começo do problema. Como é que eu vou começar uma intervenção com alguém que construiu uma barreira e muitas vezes de ranço mesmo com aquela criança, de raiva com aquela criança, né? Porque é ela que está prejudicando minha família, meu filho, meu casamento. Óbvio, a gente sempre vai intervir. Mas a margem, em cada caso, vai depender muito da postura da família que busca ajuda na vara. Ok? Vamos lá. O Samuel pediu para falar um pouco sobre os perfis fantasiosos que os adotantes desenvolvem. Tá. Veja, eu tenho até eu fiz uma palestra, acho que foi o Leandro pode confirmar, que é sobre a escolha, os pesos que as pessoas fazem na hora de marcar os X lá na ficha de inscrição. Né? Então, por exemplo, o mais frequente de todos é que menina é mais tranquilo. Eu morro de rir quando eu ouço assim, não, eu vou querer adotar uma menina, porque menina é mais fácil, menina é mais carinhosa, o que menina é mais... Menina é menina e menino é menino. E ele vai ser quem ele tiver que ser. O gênero definitivamente não é determinante de absolutamente nada. Existem meninas mais carinhosas? Sim. Existe um conceito social de que as meninas são mais carinhosas? Também. Né? Então, assim, não necessariamente aquela criança que vai chegar na sua casa vai ser a menina mais carinhosa que tinha no Brasil naquele momento. Ou que o menino vai querer participar de tudo com o pai. Né? A gente deposita muito em gênero, isso é uma coisa.
deposita muito em gênero, um certo perfil de adequação naquela família, né? Então, a mulher escolhe uma menina porque vai poder ficar comigo, no salão comigo, e gostar das mesmas coisas que eu, ou o cara tem essa ideia de levar o jogo do tricolor, né? E pode não acontecer. Esse filho pode não de um homem, um filho muito apegado a gente, afetivamente falando. Ele é muito próximo da gente, né? Outro conceito, também diria, com relação é a ideia de que certas idades terão necessariamente terão certas dificuldades, né? Tem uma frase que eu acho difícil de ouvir, mas eu acho que cabe reflexão, que é difícil, né? A gente acredita, a gente Perdi teu áudio aqui, Carol. Acho que ela congelou. Carol? Oi? Pronto, chegou de novo. Sumi quando? Eu falei até quando? Eu não sei, eu acho que, sei lá, Foi ela agora há pouco. foi Foi pouco. pouquinho. Tá, Foi eu estava pouquinho. falando de meninos mais velhos, crianças mais velhas Isso. são mais Ô, Carol, difíceis ou eu acho que você mudou de lugar dentro da casa, não foi? Não, agora eu já estava falando daqui. Eu já estava no Não, mesmo porque lugar. quando você trocou de lugar, parece que ficou um pouquinho mais difícil a Pior, conexão. deixa eu ver se eu fico perto da porta. A ideia de que crianças mais velhas trazem mais vícios, né? Essas são expressões que se usam muito, mais bagagem, mais vício, mais e tudo ruim. As pessoas, o social acredita que toda construção que essa criança que vai ser adotada só pode ter sido negativa. Ela só pode ter tido experiências negativas que tornaram ela pseudo-marginais ou marginais em potencial. E não é isso, né? Eu costumo brincar que se eu tivesse educado o Douglas desde que ele nasceu, ele não seria tão educado, porque eu não sou tão educada quanto ele. Ele é muito mais educado que eu. Então, assim, meu filho chegou com 5 anos com a capacidade de ouvir o outro, a capacidade de respeitar a minha colocação, a capacidade até de trato com as pessoas, ele é educado. E se ele fosse meu filho, provavelmente ele não ia ser assim. Se ele fosse meu filho de barriga desde o dia 1 da vida dele, provavelmente ele não seria tão educado. Então, a gente cria no imaginário da gente a ideia de que bebê vai ser super fácil. O bebê vai ouvir a gente em tudo, e o bebê vai respeitar a gente em tudo, e o bebê vai fazer exatamente o que a gente quer, porque ele vai. A única coisa que o bebê vai conhecer de mundo vai ser a gente. E não é assim. Minha menina tem 1 ano e 4 meses, chegou para mim com 1 ano e 4 meses, e eu digo a você, é o meu maior é Mariana. No sentido de, assim, ela tem um mundo próprio. Ela tem as construções, talvez até seja o contrário, se você pensar no meu caso, ela tem alguém que diga, você pode ser quem você quiser. E aí ela é. Para meu desespero, às vezes, ela é exatamente o que ela quer ser. Então, porque ela teve alguém que amava ela sempre, dia após dia, exatamente do jeito que ela tem essa postura diante do mundo que ela pode se impor, ela pode querer botar a banca no desejo dela, porque alguém disse a ela, você vai ser amada de qualquer forma. E meu menino mais velho talvez não tivesse essa confiança no mundo. E é muito mais respeitador porque tem medo desse desamor. Então, não existe. Isso eu vou falar tranquilamente. Não existe perfil mais fácil. Existe dificuldade para perfil X, dificuldade para perfil Y, mas esse perfil é fácil. Não é. Não é, porque vai ter dificuldades específicas daquele contexto e daquela criança, daquela história, daquilo que ela viveu. Um bebê, não necessariamente a genitora teve uma gravidez tranquila. Essa gravidez pode ter deixado alguns saltos na vida dessa criança que ela vai reproduzir ao longo da vida. Ao mesmo tempo, eu lembro muito de uma adoção que eu acompanhei, de crianças grandes já,
E eu sempre pensava do quanto era triste uma criança não ser amada, né? Essas crianças que são deixadas e não são cuidadas e são largadas. E aí eu acompanhei essa adoção que a genitora, a mãe deles, tinha cuidado deles muito bem, muito, 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 muito bem, até certa idade da vida deles, aí ela se envolveu com droga. E aí o último ano de vida deles com ela foi terrível. E eu pensava o quanto era difícil eles entenderem que aquele amor não mudou, na verdade. O cuidado mudou por causa de outra coisa que não tinha a ver com amor. E eu fiquei pensando, eu ficava tão triste com crianças desamadas e agora eu vejo a dificuldade que foi ter sido amado e ter perdido esse amor. Porque hora nenhuma foi falta de amor naquele caso. Então, não existe história fechada, né? Existem possibilidades. E a história da criança vai pesar. Eu só não acho que a escolha do gênero, na expectativa de que aquilo surja uma característica X ou Y, ou a escolha da idade. Eu tenho um casal, um cara que eu acompanhei há um tempo, ele adotou um adolescente. Porque adolescente vai ser mais tranquilo, porque ele vai se enquadrar melhor na minha vida, porque ele já vai ser mais independente. O menino tinha sido criado em abrigo praticamente, não sabia atuar no mundo, não sabia pegar um ônibus, não sabia ligar o computador e entrar no Google para fazer uma pesquisa do colégio. Assim, não existe expectativa de... E você pode construir, claro, o perfil em coisas que você acha que são similares e comuns à umidade, a um gênero, à quantidade que você está escolhendo. Porém, você tem que estar aberto a acolher quem vai chegar. Porque pode ser um menino grande, super infantilizado, uma menina pequena, com alguns aspectos maduros demais. Abertura acima das expectativas sempre. Perfeito. Ô, Carol, tem um recado para você aqui no chat. Eu sei que a Tati não vai ler, mas eu vou ler. Diz assim, Carol tem cara de terrorista, fala como terrorista, mas é um amor. Eu concordo. Obrigada. Posso fazer a próxima pergunta? Pode, por favor. Eu fiquei tem outra terrorista além de mim, Carol. A gente tem que ser realismo bruto. Realismo bruto. Rodrigo Godoy. Na adoção tardia, quando a criança / adolescente sabe como encontrar a família biológica, até quando segurar ou postergar esse possível reencontro? Como trabalhar isso? Essa é uma pergunta difícil, certo? Inclusive porque ela toca em mim enquanto mãe. Semana passada, se alguém for no meu Instagram, que eu fiz a propaganda, vai encontrar esse texto. Semana passada, meu filho perguntou se podia ligar para o pai. Semana passada, não faz nem 7 dias. E aí, eu sempre tive essa conversa, e veja, no meu caso, que é a família solidária, somos 6 discutindo esse assunto, certo? Nem sempre a gente concorda, mas somos 6 pais que discutem as possibilidades desses desejos dos nossos filhos. Porque, inclusive, vai afetar, né? Se o mais velho encontrar com a irmã, que ainda mora com a avó, o Douglas vai ficar sabendo e a outra vai ficar sabendo. E tudo tem que ser... Claro, cada um vai decidir o que quiser decidir, mas todo mundo tem que pensar em conjunto, pelo menos, como é que vai repercutir aqui em casa. E eu disse que não. Aqui em casa, o que a gente entende é que o juiz, né, o jurídico, a justiça e o sistema fez um estudo sobre uma situação familiar e decidiu que aquele contexto familiar não era interessante e enriquecedor para aquela criança. Então, enquanto ela tiver, na minha concepção, a condição de menor de idade, ela precisa ser afastada desse contexto familiar. Então, eu limitei como... Eu posso falar, o assunto aqui em casa é aberto, certo? No dia eu perguntei por que ele queria ligar, a gente conversa sobre o assunto, mas eu não, entre aspas, autorizo ainda. Eu acho que autorizo não é o caminho, porque quando ele for adolescente as coisas podem tomar outro tom. Mas eu não acho bacana incentivar e criar essa abertura agora, porque até se ele estivesse na casa de acolhida e o Estado tivesse decidido pelo cerceamento do convívio, a casa ia ter que bloquear o convívio. Porque existe um estudo
antes de eu adotar. Essa decisão não é minha, eu estou respeitando uma decisão do Estado. É assim que eu entendo. O Estado maior, enquanto judiciário, tomou essa decisão. Agora, veja, vai muito da capacidade, da abertura de cada família. Eu tenho um caso de famílias solidárias que um casal adotou 2 meninas. Parte desse grupo voltou para a casa da família biológica. Esse casal é super tranquilo que elas convivam com os irmãos. Eles têm um irmão mais velho, esses meninos que voltaram para a família biológica, e esse irmão mais velho pega na mão dos irmãos pequenos e todo mundo vai para um parque. A família, os genitores biológicos das crianças não estão presentes. Mas os irmãos, apesar de não estarem na mesma condição, uns estão reintegrados, outros não, se encontram. Eu ainda não acho interessante, eu acho que ainda precisa de um tempo dentro da minha construção familiar para que essa possibilidade se abra. Agora, você pode fazer essa pergunta ano que vem e eu ter mudado completamente de opinião, porque eu posso ter construído, a partir da minha experiência, outra resposta. Hoje eu entendo assim, que até os 18 anos o próprio Estado já decidiu que não rola. Carol, agora a gente tem umas outras perguntas que são mais burocráticas, né? Como você trabalha lá dentro, eu acho que o pessoal ficou à vontade de querer saber. De Maria Goretti. Quando adotamos, o registro da criança pode ser modificado nome e sobrenome ou vai de acordo com a idade da criança? Veja, juridicamente falando, na verdade, eu acho que há uma expectativa de mudar o sobrenome, né? Não faz muito sentido de inserir uma criança no contexto familiar, um adolescente no contexto familiar e cercear o direito de pertencer à família, sem dar o sobrenome a ela. Então, o sobrenome normalmente muda. A história da mudança do nome vai muito da família. Por lei, a família pode mudar a qualquer momento. Então, eu tenho um caso que é interessante, porque o menino era adolescente já, 14 anos, alguma coisa assim, e aí o pai conversando com ele sobre a mudança de nome, né? No caso, falando do sobrenome, sei lá, se ia ser, estou vendo teu sobrenome Borges, Albuquerque, enfim, qual que ia ser. Aí o menino disse, não, eu quero que fique Neymar mesmo. Aí o pai disse, não, a gente não vai mudar seu nome, é o sobrenome. E ele queria Neymar. Se não fosse Neymar, ele não se conformava de jeito nenhum. Então, é possível a mudança de nome em qualquer idade. O que eu recomendo é que se tenha certo cuidado com a identidade que a criança tem com o nome, porque às vezes nem cola. Às vezes você insiste. Eu já tive um caso que a gente acompanhou na vara, que, vamos supor, o nome da menina era, sei lá, uma coisa com Pauline, alguma coisa bem estapafúrdia, e a pessoa começou a chamá-la de Paula. Paula, até o ponto que a menina falou, meu nome não é esse. Meio que você pode não gostar, mas o meu nome sempre será esse outro que está no outro registro da minha primeira maternidade. Então, assim, tem que ser pensado a partir da identidade da criança, né? Bebê é mais fácil, mas quanto maiorzinha a criança, eu acho que tem que ter sensibilidade com o nome, né? Eu acho que na época, a partir da idade, isso pode ser conversado com a equipe técnica que está acompanhando, o que acha. Às vezes a casa vai dizer que é muito arraigado naquela criança a identidade com aquele nome. Então, nada é fechado, mas também eu peço cautela na hora de sugerir a alteração de nome. Tem outra aqui, da Maria Goretti. Sou solteira e a dúvida dela é se ela tem a possibilidade de adoção igual a casais ou se é mais burocrático, se é igual, como funciona. Igualíssimo. Assim, eu não sei se em outros estados brasileiros existe alguma ressalva, talvez Suzana tenha muito mais conhecimento do que eu no que se refere a isso, mas em Pernambuco a gente respeita categoricamente o perfil que a pessoa quer e o tempo que ela está esperando. Quem está esperando homoafetivo, heteroafetivo,
monoparental, qualquer modelo familiar que está mais tempo adotará primeiro do que o outro. Então, ela não se preocupe com esse aspecto do pleito dela, não. Mais uma. Da Manu Cisneiros. Ela disse assim: quando fui à minha primeira reunião, entendi que em 2 anos tudo se resolveria. Isso procede? Pelo que eu entendi, é como se em 2 anos ela já tivesse o filho ou a filha. Certamente não era essa a ideia de quem estava falando. Isso eu digo porque, veja, o processo de habilitação hoje corre em 120 dias, certo? Então, são 4 meses para abrir. Só que, dependendo do seu perfil, se você quiser adotar um menino de 17 anos, provavelmente você vai adotar no dia seguinte. Se você quiser adotar 6 crianças no Brasil todo, talvez você adote no primeiro mês também. Mas se você quer um bebê de 0 a 3 anos de idade, não vai ser em 2 anos, eu posso te garantir. Quase uma promessa que eu faço, que não será em 2 anos. Né? Porque a gente tem outras famílias que antes de você articularam esse projeto e estão aí esperando na sua frente. Então, a gente dá a maior celeridade possível, mas a gente depende da entrada de criança para atender as pessoas que estão esperando. E a gente até hoje, isso é uma coisa que eu sempre faço essa ressalva, a velocidade com que as pessoas são atendidas pode mudar, né? Diante de um contexto social de grande pobreza no Brasil ou de grande desarticulação familiar no Brasil, mais crianças podem ir para os abrigos. E aí, mais crianças podem ser adotadas e a fila vai andar mais rápido. O Mãe Legal é uma coisa que mudou completamente o panorama da adoção. Se você era uma pessoa que queria um bebê até 1 ano, há 12 anos, quando eu entrei no TJ, você ia esperar 5 anos, 7 anos, 1000 anos, né? Porque a quantidade de bebês que chegava num processo que demorava, e busca família, e vai acular, e conversa com o avô, e não sei o que, demorava muito e a criança nunca chegava com 1 ano. Quando se criou isso, que a mulher gestante já entrega a maternidade mesmo, o bebê ali dentro do processo jurídico fechado, então a gente tem bebês de 1 mês, 2 meses que estão indo para adoção. Você que queria esse perfil muito pequeno, antigamente demorava muito para ser atendido e hoje demora muito menos. Mas eu me arrisco a dizer que, a não ser que o perfil dela seja bastante diferenciado, se for para criança pequena, não deve ser uma espera de 2 anos de processo até regularização da criança, não. Tem só mais uma pergunta do Alisson. Já tem alguma definição sobre o curso para adotantes durante a pandemia? Será online? Então, temos sim. Né? Até vou me aproveitar e me dar esse espaço para dar o recado. Quem aqui estiver concluindo 4 reuniões, ou quem concluir 4 reuniões do GAA e for requerente de Recife, é importante isso, porque os processos de habilitação de Recife são para moradores de Recife, os processos de Olinda são para moradores de Olinda. Então, quem for morador de Recife, que estiver concluindo sua 4ª reunião, deve mandar um e-mail para o NACNA, nacna@tjpe.jus.br, com essa comprovação das 4 reuniões e os dados, e-mail, telefone, CPF, nome completo. Porque a gente está compilando todos esses nomes e está formando as turmas que vão acontecer e, completando a resposta, vai ser em ensino à distância. O curso está montado, a gente está na fase de finalização para adequar a plataforma que o curso vai ser apresentado. Mas a notícia boa é que sim, vai ter curso, o curso está pronto, está para sair do forno já já. Alguém está perguntando se o curso é semestral? Não é semestral. Em Recife acontece, o curso em AD vai ficar de 4 em 4 meses, 120 dias, 4 meses. Tem uma pergunta importante ali, Tati, acho que vale a pena ler, que é uma da doação de bebê. É uma pergunta recorrente, né, de todo mundo.
aproveitar a Carol. Sim, é do Ismael. Me tira uma dúvida. Caso alguma família queira doar o filho, a gente pode adotar ou tem que ir para a vara ficar esperando mesmo a família querendo, eita, subiu aqui. Tá, eu entendi. Querendo doar a criança pra gente. Veja, pelo ECA existe 3 possibilidades de você adotar sem ser pelo cadastro Sistema Nacional de Adoção hoje em dia, né? Um é adoção unilateral, ou seja, me casei com um cara que já tinha um filho e quero me tornar mãe daquele menino. Não faz sentido que eu entre num cadastro, né? Quando aqui está tudo pronto. Eu já tenho o pai, eu já tenho a criança e sou eu que quero adotar. Então, isso escapa ao cadastramento. A outra opção é se essa criança for do seu contexto de afinidade. Então, essa criança é filha da sua sobrinha, essa criança é filha da sua afilhada, essa criança é filha de uma amiga de infância. Por que essa pessoa está te escolhendo? O intuito da justiça é entender por que eu devo aceitar que essa família, vamos supor que seja totalmente desconhecida, essa família totalmente desconhecida dê para uma família totalmente desconhecida, quando eu tenho no judiciário famílias que penaram na mão de Carol terrorista e passaram por todos os cursos e todos os testes e todas as perguntas que ela tem para fazer e estão prontos e refletindo sobre a adoção. Por que eu vou preferir desconhecido com desconhecido se eu tenho a possibilidade de pegar um casal que eu sei que está pronto, né? Então, eu vou dizer para você que não tem esse caminho sendo usado no Brasil, vou estar mentindo. Tem muitas pessoas que ainda usam desse caminho para adotar. Eu acredito que se a pessoa direciona essa grávida para uma ilegal, que é o programa que recebe mulheres que querem entregar o bebê, esse bebê vai ser adotado por alguém que está na fila há 5 anos. E o seu lugar nessa lista vai para frente um lugarzinho. E se 10 pessoas recomendarem as grávidas que entreguem, 10 posições vão mudar. E se 100 pessoas fizerem esse mesmo movimento, cada dia vai ficar mais rápido, mais célere, mais justo e mais adequado ao interesse da criança à adoção. Eu não sei se ainda tem tempo para pergunta por conta do horário, porque de repente um monte de gente começou a perguntar um monte de coisa aqui. E aí? Como é que você tá, Carol? Eu posso responder. Tá, então antes de qualquer coisa, eu queria desmanchar aqui, que eu falei que tinham dito que você era terrorista. Tem outro recado aqui. Eles disseram, Carol é um espetáculo. Muito bom participar dessa palestra maravilhosa, tá bom? Então você não é só terrorista, você é um espetáculo. A gente vai pintar quem? A gente vai pintar a Sky? Mas veja, esse título de terrorista, a priori, ele não é mal visto por mim, não, viu? Para quem acha que... Porque eu lembro de um pretendente uma vez que quis me incomodar, talvez, com a ideia de dizer, não, tal, você faz muito terrorismo. E eu lembrei a ele que se ele não aguentar o que eu estou falando, talvez a birra de uma criança seja pior do que eu. Com certeza. Na verdade, o terrorismo é no sentido de que é o meu papel também, né? A gente produtivo. Quando o nosso cliente, na verdade, é a criança que tem direito à adoção. Isso muitas vezes as pessoas esquecem. A adoção é um direito da criança, não é dos adultos. Nós, adultos, estamos nos candidatando para receber uma criança que precisa de uma família. E você, Carol, eu, quando ajudo, também precisamos escolher ou preparar, né, a melhor família para aquela criança. Para aquela criança. Essa é a questão. Perfeito. Fica lá, Tati. O limite aqui é Carol. Tá? Certo. Antes de continuar, eu vou colocar o link para a assinatura da presença, porque aí, como a gente chegou no horário da reunião, quem precisar sair, certo? Então, eu estou colocando aqui o link, vocês acessam e preencham os seus dados, né, com essa fichinha que vai contar com sua presença. Se tiverem 2 pessoas assistindo, as 2 têm que entrar, uma por vez, e preencher os dados, tá certo? Já coloquei o link, aí vou aqui para a próxima pergunta. Peraí. Aqui. De Cíntia.
Precisa se cadastrar no Sistema Nacional de Adoção antes de fazer o curso? Não. Na verdade, em Recife, a ordem é HA, encontro de pretendentes, e depois se abre o processo. Então, aí depois que você abre o processo, vai ter o estudo, sentença, e você vai entrar na SNA. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, na verdade, é procurar o GA, que vocês já estão aqui, senão não estavam aqui. Mas depois disso, quando completar as 4, mandar o e-mail para o NACNA para fazer o EP. Né? Certo, vamos para a próxima. De Manu. Como é que faz? Precisa se... mesma pergunta, peraí. Esta é a nossa 4ª reunião, isso aqui a gente responde no grupo. Desculpa, tá, Carol? Porque chegou um monte de perguntas de uma vez só, que eu tô me embananei aqui. Aqui, de Alisson. Se nos interessarmos por uma criança do Busca Ativa e ainda estivermos iniciando o processo, temos a possibilidade de adotar essa criança? Existe, veja, eu não sou juíza, então eu vou fazer essa ressalva porque eu, enquanto psicóloga e todo mundo, assistente social e pedagoga, a gente serve para subsidiar, opinar tecnicamente numa decisão que vai ser de algum juiz, certo? Então, aqui em Recife, existe um entendimento, desde a campanha Adote um Pequeno Torcedor, não sei nem quanto tempo mais tem essa campanha, mas que se a gente tem uma criança, um adolescente, né, que criança a gente não teria, só se tiver algum problema de saúde, mas de modo geral quem fica nesse limbo da adoção são os adolescentes. Se a gente tem um adolescente, que até agora não apareceu ninguém pelo SNA, que quer adotar, então essa criança a gente está buscando família, como a Suzana falou, que possa atender esse direito dela. A gente não exige o cadastramento dessa pessoa que quer adotar uma criança específica. A gente vai fazer outro tipo de intervenção, conhecer o que essa pessoa está fazendo. Só que o juiz de Recife só manda na vida das crianças de Recife. Em algum momento, vocês podem se interessar por uma criança da Busca Ativa, que é de uma cidade não Recife, e o juiz pode entender que vocês têm que se habilitar para fazer essa adoção. Aí eu não posso responder em nome do Estado. Eu posso responder na postura que Recife tem tomado com relação às nossas crianças. Com relação àquela pergunta anterior, de entregar a criança, aí perguntaram, se for da família, pode? Se for da família, tem previsão legal para isso. Não me peça, pelo amor de Deus, para lembrar do artigo, mas eu sei que está no ECA. São 3 opções que isentam a necessidade de você entrar no SNA. Se for alguém da sua família, está previsto sim que você pode adotar. Pronto, pelo que eu vi aqui, não tem mais pergunta, não. Maravilhoso, Carol. Eu que agradeço. Eu acho que foi assim extremamente rico, muitas pessoas aqui parabenizando, agradecendo a oportunidade. Acho que foi muito, muito bom mesmo. E assim serviu para esclarecimento, não é, para muitas pessoas, né? Eu sei que tem muitas pessoas aqui no grupo que estão começando os seus processos, não é, pessoal? Então, não se assustem que quando nós começamos o processo, muitas coisas são desconhecidas. Não é? A gente não imagina determinados aspectos da adoção, né? Determinadas especificidades. A Carol hoje trouxe assim muito esclarecimento, né, e muita luz, né, e muitas dúvidas, né, e foi fantástico, tá certo? Obrigada. Então, alguém teria alguma coisa aí, Tati? Ainda da parte... Não, até agora aqui tá bem tranquilo, não tem mais perguntas e nem dúvidas quanto à assinatura, não, tá tudo tranquilo.
Então, Carol, muito obrigado, tá certo? Obrigado mesmo. Achei maravilhosa a notícia das 4 reuniões por ano, né? É muito, muito bom, que é o processo gestacional continuado, não é? Que vai, assim, cada vez fortalecer mais esses nossos pais, não é? E prepará-los melhor, né? Eu achei, assim, muito, muito bom. E também... normalmente, quando eles terminam as 4 reuniões, eu não sei porquê, nós ficamos muito frustrados, né? Que em geral eles desaparecem. E eu fico me perguntando, que pena, né? Que pena, Sim. porque se as pessoas estivessem grávidas pela biologia, todo mês teria que fazer um bocado de exame, ultrassom, parará, parará, e as pessoas fazem. Então, a adoção é também uma gestação, né? É uma gestação Tem investimento. e precisa esse investimento, né? Então, achei muito, muito bom isso, sabe? E realmente, assim, vai contribuir demais, né? Vai ser, assim, um divisor de águas, eu acho, né? Para muita coisa. Então, em nome do GEAD Muito obrigada. muito obrigado, conte com a gente, o que a gente Eu que agradeço sempre. Contribuir, né? E estamos junto, né? Eu não sei. Estamos juntos, com certeza. Eu posso te dizer com toda tranquilidade, né? Em outros estados existe proximidade com a vara, mas não é como aqui, não. Eu sempre falo nas nossas reuniões que nós somos muito privilegiados, né? A gente, Pernambuco, com né, certeza. e Recife, por causa do trabalho que a gente consegue fazer, sabe? Então, isso é fantástico, realmente. Muito bom. Obrigada, gente. A todos que tiveram a paciência de me ouvir, pelo convite. Eu adoro falar, por mim, meu problema é o fim, não é o começo, não. Mas foi perfeito. Foi muito, muito bom.